Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Gustavo Sato e vou falar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa sobre educação sexual, que procura ver qual que é a atuação do professor no tema e qual que é a visão do aluno sobre a importância e sobre a demanda do tema. Então eu particularmente escolhi esse tema porque é um tema importantíssimo, super importante, super atual, e que é um problema estrutural do nosso país, né? É um problema que já perdura há muito tempo, e se a gente vê alguns dados do IBGE, fica claro qual que é o impacto, né, que esse tema pode ter. Então, por exemplo, a gente tem que a média de gravidez na adolescência é de 400 mil, então são 400 mil gestações anuais de adolescentes. E um outro dado também que eu separei é que 35% de adolescentes entre 13 a 17 anos já realizaram atividades sexuais. Então são dados bem, né, alarmantes, e que evidencia a importância do tema, né? Principalmente para nós que estamos fazendo licenciatura em ciências biológicas. É um problema que é relevante para nós, justamente porque a gente vai atuar mais para frente, né, em sala de aula, tá? Então, eu poderia me estender um pouco mais falando sobre alguns dados do IBGE. Eu fundamentei toda a minha introdução nisso e boa parte do meu trabalho também, mas é só para justamente evidenciar a importância do tema, tá? Então, meu referencial teórico, além dos aspectos do IBGE, eu me fundamentei em 3 trabalhos principais, que seria a da Dias e da Teixeira, de 2010, a da Kátia Pirota, de 2012, e a Gava e da Vilela, de 2018, tá? Então, basicamente, esse trabalho da Dias Teixeira, de 2010, fala que a gravidez, ela não pode ser só vista como mais uma etapa biológica, né, vista assim de forma muito seca, né? Justamente pelo contrário, a gente teria que ver a gravidez como um aspecto complexo, um aspecto multifatorial, que está associado a diversos fatores, tais como classe socioeconômica, aspectos psicológicos, aspectos de saúde, né? Então, elas vão abordar toda essa bagagem que a gente tem que ter na nossa visão sobre a gravidez, né? Ela não é só mais uma etapa da vida aí, tem causas, né? Essas 400 mil casos de gravidez precoce de adolescentes, elas têm causas, elas não são só mais um aspecto da nossa sociedade, né? Então elas vão vendo todos esses aspectos. Inclusive, tem um aspecto que me impressionou, que é quando foram entrevistadas gestantes adolescentes, muitas delas afirmaram que elas queriam ser mães. E isso me chocou, porque na minha cabeça, né, nenhuma adolescente ia querer ser mãe, justamente com pouca idade, com pouco preparo, mas aí elas foram explicando que normalmente essas pessoas têm uma carência emocional muito grande, têm problemas na família, ou elas são esquecidas, deixadas de lado, e elas veem na gravidez uma maneira de ter um projeto de vida, né? Então o mundo delas é tão pequeno, tão pouca perspectiva de trabalho, tão pouca perspectiva de estudo, que elas veem na gravidez uma porta de saída, né? Então isso me tocou, eu achei super interessante. E é isso, o trabalho da Dias e da Teixeira, tá? Então, o próximo trabalho seria da Kátia Pirota, que é lá de São Paulo.
e ela fez uma análise de 341 alunos de 8 escolas diferentes lá de São Paulo, né? E basicamente ela concluiu que há pouco interesse dos alunos sobre o tema, há pouco interesse dos familiares dos alunos sobre o tema, há um despreparo dos professores sobre o tema também, e que mescla também com o assunto do próximo artigo, né, que é da Gava e da Vilela de 2018, que fala assim que a educação sexual está lá, mas ela muitas vezes está descontextualizada, né? Então, por muitas vezes a educação sexual é vista como um discurso lá isolado, que não está relacionado, não tem, por exemplo, matérias que abordam isso de maneira transversal, né? Então não há transversalidade do assunto, as discussões são rasas, os argumentos são rasos, e a educação sexual está sendo vista somente no aspecto da prevenção. Então, prevenção da gravidez, prevenção de doenças, e não tem uma discussão, por exemplo, da inclusão da diversidade, não falam do preconceito, e falta esse discurso, né? Essa transversalidade do tema. Então é basicamente esse o assunto dos artigos, né, que eu separei. Tinham mais, mas eu gostei mais desse, então eu me baseei nesses, tá? E agora falando um pouco do meu projeto. Então a minha pesquisa, ela tem um caráter qualitativo, né, de perfil exploratório, né? Então eu quero saber qual que é a opinião dos alunos. Então eu idealizei o meu projeto, né, como analisando o perfil de alunos, tanto de ensino médio como de fundamental, né? Eu até botei aqui, de 13 a 16 anos, então do primeiro ano do ensino médio e também do 8º e 9º do ensino fundamental, eu acho que seria bem pertinente. E também a dos professores dos respectivos alunos. Então eu separei 2 tipos de entrevista, um para os alunos e outro para os professores, tá? Então, para os alunos, depois eu vou discutir um pouco dos aspectos éticos, que são muito importantes. Mas para os alunos, eu basicamente quero saber qual que é o acesso que esses alunos têm às informações sobre educação sexual. Se, por exemplo, eles conseguem pegar informação com professores, ou na internet, ou com familiares. Qual é a percepção geral que os alunos têm sobre o tema? Então, por exemplo, quando eu falo educação sexual, o que ele pensa, o que ele já tem formado de ideias sobre o tema, né? E qual que é a percepção que o aluno tem da importância do tema e das ações das escolas sobre o tema, do tema sobre os alunos, né? Então, basicamente, saber a opinião dos alunos sobre o tema e o que eles acham, né? E daí, para os professores, eu gostaria de saber quais experiências eles tiveram ao abordar esse tema, qual o preparo teórico que ele tem sobre o tema, e se ele teve algum tipo de apoio institucional, apoio da escola, e as dificuldades dos alunos sobre o próprio tema, tá? Então eu pensei em entrevistas individuais, tanto para os alunos quanto para os professores, e aqui entra um aspecto ético muito importante, né? Porque eu tenho que tomar cuidado para as perguntas não serem muito invasivas, né? Porque como o tema é sensível, eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Para não constranger, por exemplo. E eu acho que é muito importante essa questão, porque, como eu disse, é um problema complexo, multifatorial. Então, entender, por exemplo, a visão dos alunos sobre o tema
ajuda a, por exemplo, a formular políticas públicas mais para frente, e também servir de base, né, para outros estudos. Então, acho que essa é a pertinência do meu trabalho, tá? E falando também um pouco sobre o aspecto ético, né, eu anotei aqui que no meu projeto de pesquisa, teria que submeter ao comitê de ética. Aí, como eu também estaria trabalhando com menores de idade, eu teria que pedir permissão dos pais para conduzir as entrevistas. As entrevistas, claro, anônimas. E também respeitar o princípio dos voluntários, então apenas voluntários que queiram fazer, né? E é o que eu falei, evitar constrangimentos, justamente por ser um tema sensível, por estar falando com crianças e adolescentes, né? Então, ter todo um cuidado sobre o tema. É isso, obrigado pela atenção.